então no profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel. Por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os que lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. Eis que faço coisa nova. Que está saindo à luz, porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os animais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Deus grande e maravilhoso, nós precisamos do Espírito Santo do Senhor ministrando sobre as nossas vidas. Nós te adoramos aqui e nesse momento nós queremos ouvir a tua voz, tão importante para nós. Tua voz que nos cura, que alinha o nosso coração, que nos direciona. Nós ouvimos aqui, ó Deus, da tua palavra, na leitura, que o Senhor faz coisas novas, que o Senhor traz novidades para nós. E nós queremos, ó Deus, que isso seja uma realidade no nosso dia a dia, que provoque, ó Deus, no nosso interior e no nosso coração coisas grandes e novas, vindo da parte do Senhor. Sabemos, ó Deus, que os fundamentos foram lançados, que a tua palavra, o Senhor, o nosso Salvador, mas que na nossa vivência, Pai amado, o Senhor é dinâmico e creio que há muito mais no Senhor do que aquilo que nós recebemos ou conhecemos. Então realiza no nosso coração, ó Deus, aquilo que nós nunca imaginamos. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, ó Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. E é sobre isso, sobre o novo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Aquilo que é novo, ele traz para nós uma dinâmica de vida. Traz para nós algo que nos força ao crescimento. Situações novas nos empurra, nos impulsiona a encarar coisas novas de forma enérgica para que a gente vá rompendo e crescendo na vida e na vida espiritual. Então, quando Deus faz algo novo na nossa vida, não é apenas uma questão de nos abençoar simplesmente, mas de nos levar a um conhecimento maior da pessoa de Jesus, a um entendimento melhor do Espírito Santo de Deus e tornando a nossa vida mais frutífera e produtiva. Quando Deus traz coisas novas na nossa vida, a nossa vida se torna significativa. Eu não sei se você já teve a sensação em algum dia, em algum momento da sua trajetória, de você estar caminhando em cima de uma esteira, onde você caminha e não sai do lugar. E quando nós buscamos a santa presença do Senhor e em oração, nós invocamos o nome do Senhor e nós insistimos nessa busca da presença do Senhor, a gente começa a contemplar o novo do Senhor acontecendo na nossa casa, o novo do Senhor acontecendo nos nossos relacionamentos, o novo do Senhor acontecendo na igreja e um tempo novo do Senhor para a nossa vida. Coisas novas traz para nós desafios novos também. Um ano novo traz mais do mesmo, algumas coisas permanecem igual,
Mas um ano novo também pode trazer muitas surpresas para nós. E quando nós entramos em uma nova estação da vida, é necessário que a gente compreenda esse momento. É necessário que a gente entenda o que Deus está fazendo, realizando, o que Deus está ministrando em nosso coração e o que Ele quer de nós. Porque esse algo novo de Deus para as nossas vidas pode nos levar a um lugar excelente na Tua presença. A desfrutar do gozo do Espírito Santo de Deus e de um conhecimento profundo de Deus, olhando para Cristo Jesus e desejando mais e mais a Cristo Jesus. E quando nós olhamos para um texto como esse do profeta Isaías, um livro profético, um livro que fala das bênçãos do Senhor, porque Israel passaria pelo cativeiro, mas antes dele entrar no cativeiro, que seria um período de sofrimento, um período de escravidão, um período de dificuldades, Deus já vem falando de promessas. Antes deles entrarem nesse sofrimento, Deus já vem falando de salvação, expressando o seu amor. Deus está deixando muito claro aqui no livro do profeta Isaías, que apesar do comportamento de Israel, levar a Israel a essas consequências terríveis na nação de Israel, quando a gente vai lendo aí os primeiros capítulos, capítulo 1, 2, e vai lendo até o capítulo 9, você percebe que Israel se perde um pouco da caminhada com Deus. Mas quando você lê o livro como um todo, tem os seus 66 capítulos, e depois ali a partir do 40, Deus já começa a ter uma nova palavra para Israel, e começa a ter promessas para a vida de Israel, antes mesmo que Israel estivesse vivendo em si esse momento tão crítico. Deus está falando de salvação, está falando de amor. Quando a gente lê o capítulo de número 43, essa aqui é a expressão para Israel, quando Deus diz: só eu posso salvar Israel, só eu posso curar esse povo. Só eu posso resgatar esse povo em amor. Só eu posso fazer essa grande obra de salvação na vida desse povo. E se a gente ler um versículo 13, um versículo anterior aí do capítulo 42, a palavra de Deus nos diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhuma há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quando Deus vem com uma ação de salvação sobre a vida de Israel, ninguém pode pará-lo, ninguém pode mudar os seus planos, e ninguém pode amaldiçoar aqueles que Deus abençoou. E quando Deus fala a respeito desse amor dele por Israel, pelo seu povo, expressando esse amor, é justamente para trazer aquilo que é novo na vida de Israel, que depois de um período de seca, depois de um período de cegueira espiritual, depois de um período de sofrimento, vem esse consolo da presença de Deus, trazendo coisas novas, porque coisas novas é necessário na nossa vida. A gente não pode passar a vida toda vivendo do mesmo, e a gente não pode passar a vida toda vivendo do passado. Deus faz coisas novas, Deus traz coisas novas, e quando nós abrimos o nosso coração e buscamos esse novo de Deus, nós experimentamos esse novo de Deus, porque Deus está disposto a realizar essas coisas novas no nosso coração. E talvez o novo que você precisa é um renovo na sua vida espiritual, na sua trajetória, na sua caminhada. Talvez o novo que você precisa é que Deus realize algo no seu coração que faça você mover do lugar. O novo na sua vida que vem da parte do Senhor, talvez esteja aqui nessa noite. Deus pode derramar sobre você. Talvez o que você tem esperado do Senhor há tanto tempo, ou tem buscado, ou tem aplicado seu coração nisso, quem sabe, segundo a vontade soberana do Senhor, pode acontecer aqui e agora, segundo o poder de Deus. Ou talvez daqui a algum tempo, mas é bem certo que coisas grandes e coisas novas Deus fez na vida de Israel, e não é diferente para mim, não é diferente para você. Quando a gente lê aí o capítulo 42, o versículo 14 da palavra de Deus, do profeta Isaías, vai dizer assim: assim diz o Senhor, o que vos redime,
o Santo de Israel, por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia. Aqueles que estavam oprimindo Israel, Deus se levantaria contra eles, para livrar Israel e trazer essas coisas novas, essa novidade de vida, esses acontecimentos novos, essas bênçãos que alegraram o coração de Israel. Então segue dizendo o texto: e todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, dos navios com os quais se vangloriavam. Eles ficavam entre o rio Tigre e o rio Eufrates, eles tinham navegações, e eles usavam isso para oprimir Israel, para tirar vantagem sobre Israel, e Deus está dizendo: eu farei os inimigos de Israel fugirem por aquilo que eles vangloriam, de ser a força deles contra as outras nações. Então ele vai acrescentando aí adjetivos ao Deus eterno e vivo, quando ele fala no versículo 15: eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Então a gente vê no versículo 14 e no versículo 15 aí um acúmulo de adjetivos a Deus, dizendo que ele é santo, dizendo que ele é o Criador, dizendo que ele é o rei, dizendo que ele é o Senhor desse povo. E um texto tão curto, mas fala de tantos atributos de Deus para chamar a atenção de Israel, para olhar para Deus, para eles enxergarem de onde vem o socorro, de onde vem a salvação e de onde vem a novidade de vida, de onde vem novos acontecimentos, de onde vem os livramentos. Então ele está falando excessivamente dele mesmo, que não é comum Deus fazer dessa forma, escrever dessa forma na sua palavra. Em 2 versículos falar tantos atributos, mas Israel precisa enxergar que Deus tem coisas novas, que Deus tem coisas grandes, que Deus pode fazer aquilo que Israel nunca imaginou, aquilo que a mente deles nunca alcançou. Eles estão passando por um período difícil, mas Deus pode mudar a circunstância num instante. Deus pode mudar a circunstância numa palavra. Deus pode mudar o nosso coração em um culto. Deus pode transformar e nos curar em um momento de adoração. É um minuto de oração, é um segundo de oração, é um tempo de oração em que Deus vem e ministra na nossa vida e tudo muda, porque os nossos olhos mudam. A gente passa a enxergar Deus presente na nossa trajetória, na nossa vida, a partir do momento que a gente compreende aquilo que Deus pode fazer, esse Deus único que pode livrar Israel, o único que pode salvar. Lembre-se, eles estão numa situação difícil e Deus já vem, antes mesmo disso, falando do seu amor e da sua graça. Meus irmãos, eu sei que nós temos necessidades, nós precisamos de livramentos, mas Deus tem muito mais do que aquilo que você imagina para a sua vida. Muitas bênçãos nós não estamos vivenciando, alcançando, porque o texto diz aqui no versículo 13: agindo Deus, quem impedirá? Segundo a vontade do Senhor, todas as coisas podem acontecer. E quando nós posicionamos nosso coração diante de Deus, para ter mais de Deus, para receber mais de Deus, nós recebemos mais de Deus. Deus está interessado em abençoar a sua vida, em encher o seu coração do Espírito Santo. Deus está interessado em santificar você. Deus está interessado em separar esse povo chamado de meu. É assim que Deus chama a igreja, é assim que Deus chama o povo, o meu povo, com o qual eu estou redimindo. Eu, o Santo de Israel, que criei Israel, eu que soprei vida em vocês, tudo posso fazer. Então, para viver coisas novas, devemos permanecer naquilo que é plano do Senhor e devemos inclinar o nosso coração para isso, porque Deus tudo pode fazer conforme a tua vontade. Não há milagre impossível para Deus, não há algo que Deus não possa restaurar, não há algo que Deus não possa presenciar, contemplar e não possa mudar essas circunstâncias. Então nós precisamos olhar com fé para aquilo que Deus tem para nós, para que a gente viva o novo do Senhor, para que a gente não fique alimentando daquilo que foi passado apenas. O que passou, passou, e o que passou foi muito bom, mas o que passou precisa ser concluído para que a gente viva hoje o que Deus tem para nós hoje. Novidade de vida também fala de um novo nascimento, mas também fala de novos acontecimentos.
E novos acontecimentos precisam encontrar um coração fértil, que crê, e um coração que entende que esse é o propósito de Deus também. Porque esses novos acontecimentos trazem uma dinâmica de vida. Esses novos acontecimentos trazem uma esperança. Esses novos acontecimentos podem trazer alegria. É bem certo que nem tudo que é novo é bom, mas tudo que é novo da parte de Deus acrescenta e é bom para a nossa vida espiritual. Nem tudo que o mundo traz de novo é bom para as nossas vidas ou nos ajuda. Muitas coisas nos auxiliam, mas tudo aquilo que é novo, que vem da parte de Deus, com certeza vai nos renovar, vai nos fortalecer, com certeza vai nos impulsionar a caminhar, com certeza vai nos enganjar novamente no compromisso com Deus e vai nos levar a buscar experiências novas na presença de Deus e um novo tempo para a nossa vida, para a nossa casa, para a igreja, um novo tempo para o nosso ministério, um novo tempo para o nosso coração, porque Deus é um Deus que faz coisas novas. O Deus que resgata Israel é um Deus que muda estações, que muda circunstâncias para que o seu nome seja glorificado. Quando a gente lê aí a partir do versículo 16, a palavra de Deus vai nos dizer assim: assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. E esse texto, ele se refere ao episódio do deserto, onde Deus liberta o povo do Egito, e eles chegam de frente ao mar, e Deus precisa operar ali, fazer um milagre, abrir o mar, para que o povo atravessasse para o outro lado e pudesse ser totalmente livres. Então, ele menciona aqui que Deus é um Deus que abre caminho onde não existem esses caminhos, que Deus abre possibilidades onde não há possibilidade, que Deus fez um caminho aqui no mar e que Deus fez um caminho no deserto. Então, o que Deus faz é caminhos novos em lugares improváveis, em lugares em que os homens não conseguem fazer caminhos. Homens que não conseguem se salvar, homens que não conseguem mudar a circunstância. Em problemas da nossa vida que nós não conseguimos resolver, Deus está dizendo aqui: eu abro caminho no mar, eu abro caminho no deserto, eu abro caminho onde o homem não consegue abrir, eu faço coisas que os homens não conseguem fazer, eu faço as coisas grandes e novas que homem nenhum pode operar. Então ele diz aqui que aquele povo, ele morreu ali, naquela abertura do mar, o exército que era contra Israel, e o povo de Deus prosseguiu a sua jornada conforme os planos do Senhor, libertos para serem livres, e livres para viverem para o Senhor tudo aquilo que Deus tinha para a vida deles. Deus os visitou, Deus falou com eles, Deus ministrou no coração deles, e Deus mostrou o caminho e conduziu o passo daquele povo de forma que eles encontrassem essa libertação e ela fosse completa. E aqueles que se levantaram contra Israel nesse episódio aqui, diz que nunca mais se levantaram, foram extintos, porque o Deus de Israel é o Deus que luta pelo seu povo para trazer refrigério, para trazer renovo, para trazer coisas novas ao coração, à vida, e novas estações para florescer aquilo que Deus tem. Estou olhando para a nossa trajetória. Eu acredito que você já teve grandes e novas experiências com Deus, mas talvez ficaram até o dia de ontem e hoje você precisa continuar buscando da parte do Senhor. Você precisa continuar essa entrega, porque o Deus que fez milagres no deserto é o Deus que faz milagre hoje. E o Deus que libertou o povo é o Deus que liberta hoje da mesma forma. O mesmo Deus de ontem, de hoje e sempre será. Quem sabe é isso que você precisa para alegrar o seu coração ainda mais. Ter a certeza de que Deus é o único que salva e circunstância na sua vida, que é o único que pode acrescentar, resolver, é o Senhor.
E sempre que a gente tenta trabalhar isso com os nossos recursos, a gente desgasta e acaba que a gente não chega em lugar algum. Mas quando nós nos entregamos a Deus e nós confiamos nessa caminhada, nessas promessas de Deus, a gente simplesmente assiste as coisas acontecerem na nossa vida, as coisas começarem a mudar, as coisas novas começarem a surgir, as portas se abrirem, os vínculos e os relacionamentos serem restaurados, os corações serem curados. Quando a gente vem com essa confiança desse Deus que traz essa novidade de vida, traz essas experiências novas, e a gente deposita essa confiança desse Deus que está nos assistindo, no único que pode nos salvar, as coisas novas, elas vão acontecendo no seu devido tempo, elas vão sendo brotadas na nossa vida, no momento que a gente menos espera, no momento que você talvez está até sem esperança, desacreditado. Deus vem e faz algo novo, diferente, e aquilo acende em você a fé, e aquilo aquece o seu coração, porque o que você conheceu lá atrás da parte de Deus não é diferente no dia de hoje. Na verdade, o que Deus está falando aqui para Israel é: eu posso fazer por vocês coisas muito maiores do que vocês já viram e experimentaram. Vocês viram o livramento dos teus pais no deserto, quando eu livrei eles do Egito, quando eu abri o mar. Eu estou falando para vocês hoje de coisas que são superiores, que são maiores, que milagres que superam a esses milagres que vocês conheceram como testemunho. Eu não sei quais são os milagres que você já viveu, as experiências que você já teve, mas eu afirmo com convicção no meu coração, ministrado pelo Espírito Santo de Deus, que você ainda não viu tudo, e que tudo que você viu é muito pequeno diante daquilo que Deus pode fazer. Deus pode fazer coisas novas, coisas grandes que você nunca imaginou. O que Deus tem para nós no dia de hoje. Então Deus tem coisas maravilhosas. Um Deus que abre caminho no mar é um Deus digno de confiança. Um Deus que abre caminho no deserto e conduz o povo e alimenta o povo é um Deus de confiança. De certa forma, Deus está dizendo assim para o povo: não fique preso no passado. Conclua o seu passado, entenda que eu tenho algo novo para você agora. Que eu tenho algo para a sua vida hoje, e que eu tenho um futuro para você. Se você se prender ao seu passado, talvez você vai viver um saudosismo, uma saudade. Você vai viver daquilo que você conheceu, mas já não tem experimentado no dia de hoje. Mas Jesus está dizendo: eu tenho mais do que você já viu, mais do que você já experimentou. Eu sou muito mais do que isso que você conhece. E se eu manifestar na sua vida, de fato, haverá uma libertação e haverá coisas grandiosas acontecendo. O que Deus está dizendo para Israel nesses versículos é: consulta a história, consulta o coração de vocês, consulta o interior de vocês, a vida de vocês, e saiba que eu posso fazer coisas maiores do que aquilo que vocês vão consultar e vão relembrar que foram feitos grandiosos da minha parte na vida do meu povo. Vocês podem experimentar mais porque eu sou aquele que salva, eu sou aquele que expressa o amor, eu sou aquele que não vive do passado, mas sou aquele que faz coisas novas. Eu sou aquele que pode manifestar em um momento em que ninguém aguarda, para operar um milagre, trazer um livramento e fazer algo que pode mudar a trajetória da sua vida. Nós não estamos falando daquilo que é um sonho mirabolante, não estamos falando daquilo que é impossível para Deus, nós estamos falando daquilo que Deus fez na vida de Israel e daquilo que é promessa para nós. Deus tem coisas grandes e poderosas para ministrar sobre a nossa vida, porque quando nós lemos o versículo 18, vai dizer: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Não prenda o seu coração aí,
Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Deus está chamando a atenção do povo, vocês não perceberam, não repararam, vocês não perceberam a minha voz, vocês não me ouviram, vocês não estão entendendo o que tenho para vocês, que é maior, é superior. Então Deus está chamando a atenção do povo para que eles percebam: eis que porei um caminho no deserto e rios. Quando ele fala de deserto, ele fala de rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Até mesmo os animais vão reconhecer a grandeza e os feitos de Deus e glorificarão a Deus por causa dos feitos de Deus na vida do povo de Deus, a qual o Senhor separou para Ele. Então, de fato, o Senhor está garantindo e o Senhor está trazendo a memória deles para coisas que já aconteceram, mas para não ficarem presos, para vivenciar aquilo que Deus ainda tem para fazer. O que Deus está querendo dizer para o povo é: todos vão me glorificar por causa dos meus feitos, porque eu quero levar vocês a um lugar excelente, eu quero levar vocês a subir aí no Espírito Santo de Deus para vivenciar experiências novas na presença do Senhor. Eu tenho coisas novas para a igreja, eu tenho coisas novas para a sua casa, para o seu coração e para a sua vida. Eu tenho coisas grandes. E há um propósito nessa libertação que Deus traz para a nação de Israel. O versículo número 21 diz: ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Um povo separado para Deus, selecionado para o Senhor, um povo escolhido para o Senhor, um povo a qual Deus está separando sobre a terra para chamar de meu povo. Um povo que deve andar, deve caminhar de forma diferente, de forma santificada, caminhar ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, se curvando diante da grandeza do Senhor, porque o que Deus está dizendo aqui: eu posso transformar realidades, eu posso transformar vidas. Se o seu coração anda como terra seca, eu posso transbordá-lo. Se o seu coração anda distante, eu posso fazer queimá-lo e trazer para perto. Eu posso fazer um coração frio arder em chamas, como Deus fez com os profetas, como Deus fez com grandes mulheres e homens durante a história. E esses momentos difíceis nos causam a impressão de que Deus não está contemplando, mas, como eu disse para vocês, essas promessas vieram antes mesmo até do problema, antes mesmo da necessidade. Deus já está garantindo. Quando vocês estiverem lá no meio da dificuldade, no cativeiro, quando vocês estiverem nesses momentos difíceis, lembrem-se das minhas promessas, da minha expressão de amor. Eu sou o único que pode salvá-lo. Deus está, de certa forma, dizendo nos momentos de tristeza, quando vem ao nosso coração, nos momentos de lágrimas, lembre-se: eu sou a salvação, eu sou o socorro, eu sou o Deus que criou Israel e que pode fazer coisas maravilhosas no seu coração e novas, para que mude a circunstância, para que mude o sentimento, para que mude essa cinza e transforme em alegria. Então lembre-se, sempre que tiverem um momento difícil, que eu sou o socorro, que eu sou aquele que socorre, aquele que clama, o que busca a minha presença, o que inclina o coração, porque eu estarei presente com o meu povo em todo o tempo todo. Isso é maravilhoso para ouvir da parte do Senhor, porque é o meu povo, é o que Deus está dizendo. Eu separei para ser meu, eu chamei para ser a minha igreja, para uma caminhada gloriosa e para vivenciar coisas, novidade de vida. É claro que a maior novidade de vida é o novo nascimento em Cristo Jesus, quando nós cremos em Jesus e somos transformados por Ele, mas num sentido dinâmico de um dia após o outro.
de um ano após o outro, Deus faz coisas novas. E Deus tem isso para nós. Você está preparado? Você quer isso? Você quer vivenciar isso? Então você tem que fazer de uma forma diferente. Você tem que voltar o seu coração para a presença de Deus de uma forma mais profunda. Você tem que se desprender de algumas coisas do passado, olhar para frente e prosseguir rumo ao alvo que é Cristo Jesus. Há muitas pessoas não vivenciando esse algo maravilhoso de Deus porque o coração está preso em algo que aconteceu, em um fato, em um acontecimento que talvez até feriu você, um acontecimento que talvez você mesmo não consegue se perdoar pelo fato que aconteceu, mas Deus vem para ministrar aquilo que é novidade, vem para curar a alma, para dizer: ainda hoje eu faço, ainda hoje eu realizo grandes coisas, ainda hoje eu sou o mesmo, ainda hoje há bênçãos, ainda hoje há um rio de água viva que flui do trono da graça do Senhor e que pode fazer a sua caminhada, a sua trajetória diferente a partir de agora, desse exato momento. E a partir do momento que você se aprofundar em Deus, que você se entregar mais ao Senhor, haverá uma novidade de vida para o seu coração e uma alegria nova para a sua vida e uma alegria nova para deixar estampada no seu rosto, onde todos vão contemplar aquilo que vem da parte do Senhor como bênção, onde as pessoas vão olhar como olharam para Israel em algum momento da história e contemplaram que grandes coisas fez o Senhor por Israel. Por isso estamos alegres, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Então que você possa firmar os teus pés no chão da promessa de Deus, para vivenciar isso. Tenha esperança no seu coração. Esse é um capítulo de esperança. Quando você ler o início do livro, vem falando do pecado de Israel, vem falando da indiferença de Israel com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, mas Deus não desiste de Israel. Deus continua ministrando sobre Israel, ministrando sobre o coração deles. E Deus continua dizendo: eu sou o único que pode fazer o que você deseja no seu coração segundo a minha vontade. Eu sou o único que pode te livrar. Eu sou o único que pode te salvar. Deus vem expressando o seu amor para que o povo não esqueça do amor de Deus em meio à dificuldade. Deus continua afirmando no livro de Isaías: eu tenho salvação para vocês. E depois ele vai apontar para Jesus, o Salvador da nossa vida, onde nós somos perdoados os nossos pecados. E se os nossos pecados são perdoados, esses principalmente têm que ficar no passado da nossa vida, para que a gente viva o novo de Deus para nós, ser cheio novamente do Espírito Santo, se entregar e entrar com ousadia na presença do Espírito Santo de Deus e receber mais do céu da nossa vida e ser transbordado pela presença do Senhor. É nesse lugar que nós temos que chegar, com o nosso coração e a nossa vida, para que a gente prossiga para o alvo e se dirija para a frente, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, esse é um Deus que abre caminhos onde não existe, que realiza coisas grandes que ninguém pode fazer. Então, não deixe de crer. E talvez você pense no seu coração: não tem mais conserto, não tem mais jeito. Para o Senhor, tudo se dá um jeito. Basta uma palavra de Deus para que uma vida seja transformada. Basta uma palavra de Deus para que alguém se converta e se renda aos teus pés. Seja liberto, curado e sarado. Esse é o poder do Deus que nós cremos. Porque foi assim na minha vida, foi assim na sua, e será assim na vida daqueles que nós conhecemos e que precisam do Senhor e ter esse encontro com o Senhor. E se você é aquele que nessa noite precisa desse algo de Deus, então que isso aconteça em nome de Jesus. E nós vamos orar para que isso possa ser realizado no seu coração. Amém?